pé como você está, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. As crianças até 8 anos estão saindo com a professora. As crianças até 8, as maiores, a prof hoje está doente, não terão a aula dominical, só as menores até 8 anos. Então, lá atrás a Aninha está esperando as crianças. Pode sair aqui, ó. Os pequeninos aqui, ó, aqui na frente, vem aqui na frente, por favor. Os pequeninos lá atrás com a Aninha, a Ana está lá. Pode ir lá. Isso, pode ir saindo, Ana. Colossenses capítulo 3, versos 8 a 12, para nossa meditação desta manhã. Diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versos 8 a 12. Amém? Está aí na sua Bíblia, viu, irmão? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? Nós vamos orar nesse momento, não só pela palavra, mas eu gostaria que pudéssemos orar também, lembrando de Israel, lembrando da situação que o povo de Israel está enfrentando nesse momento. Há inimigos de todos os lados, há uma gana terrível para destruir o Estado de Israel, e há uma gana terrível desde sempre para aniquilar com o povo judeu. Mas ainda continua sendo um povo especial. E embora o Estado de Israel hoje não tenha nada a ver com o Israel da Bíblia, mas ainda é o povo de Deus, ainda é a herança do Senhor. E nós devemos orar pela paz de Jerusalém. A Bíblia diz que quando nós oramos por Israel, por Jerusalém, nós somos abençoados por isso. Então vamos dar a voz em oração nesse momento, por essa situação. Palavra, nós devemos orar pela paz em Israel, porque nós temos que ali ainda há um
Amém. Obrigado, irmãos. Podem assentar. Revista-se. Revista-se. A vida cristã, queridos irmãos e irmãs, não é um passeio no parque. É um campo de batalha onde todos os dias nós estamos em guerra. Nossos três velhos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, não dão trégua. Qualquer um de nós que baixar a guarda por um momento, corre o risco de sucumbir em alguma armadilha letal do inimigo. O mundo tenta nos seduzir com seus encantos. Ele não mostra coisas feias, ele só mostra glamour. Em nossos dias ele tem usado freneticamente a arma da distração. Homens, jovens e até crianças entram madrugadas adentro, seduzidos pelas redes sociais e pelos conteúdos nada saudáveis que fisgam os olhos. Dê uma olhadinha no histórico de acesso do seu filho. Dê uma olhadinha também no histórico de acesso do seu cônjuge. Veja os horários que ele está acessando, né? Você vai ver que tem gente aí varando a madrugada, né? Varando a madrugada. Tem sido uma verdadeira rede para aprender e tornar a humanidade verdadeiro zumbi. Você não precisa assistir série de zumbi, não. Você pode olhar no espelho e você vai encontrar, até mesmo em você, um verdadeiro zumbi, dominado, né? Que não consegue fazer outra coisa na vida. Você vai se assustar com o tempo gastos nas redes sociais. Observe o tempo que você mesmo gasta nas redes. Eu pergunto a você, você consegue ficar até 2, 3 horas da manhã lendo a Bíblia e orando? Consegue fazer isso todos os dias? Mas tem gente que todos os dias vai até 2, 3 da manhã no seu celularzinho lá, né, adentrando redes e se emaranhando em coisas que fisgam a alma e o coração. O mundo tem distraído as pessoas com isso. A carne é a nossa velha natureza, a natureza caída. Esse inimigo, ele fica à espreita o tempo todo. Basta sentir um cheirinho de desejo e a velha natureza já começa a querer ressurgir com força. O cheiro do pecado atiça o velho homem, a velha criatura. E quando eu falo de sentir um cheirinho de desejo, eu estou falando dos mais diversos desejos. Não é apenas de sexo, de sensualidade, não. Desejo do glutão é comer cada vez mais. O desejo do alcoólatra é por mais um gole. O desejo do toxicômano, aquele dependente químico, é mais uma dose, é mais uma cheirada, é mais uma picada. Os desejos que são atiçados pela carne o tempo todo. A velha criatura, a velha natureza. E o diabo, que não esconde de ninguém, que deseja a nossa morte espiritual. Embora hoje ele trabalhe sutilmente, lançando as suas setas de inveja, lançando suas setas de ciúme, trabalhando com a autoestima das pessoas, seja ela uma baixa autoestima e as pessoas se sentem sempre depressivas, ou uma autoestima alta, onde as pessoas se sentem superiores e cheias de soberba e de orgulho, acham que são melhores. Ele trabalha o tempo todo com isso. E eu vou dizer para você que ele é o seu maior incentivador quando se trata de lhe dar razão naquilo que é errado. Quando você se sente contrariado com alguma coisa, sabe quem é que está ali para te apoiar? Satanás, seu adversário, mas ele fica ali te apoiando. Ele diz: você tem razão, você tem que se opor, você tem que realmente fazer assim assado. Quer um exemplo? Um exemplo bem simples para você. Essa igreja, você não pode ficar nela não, ela não te merece. E você diz: é verdade. E o diabo está ali te apoiando, dizendo para você: é isso mesmo. Ou quando você diz: eu não vou fazer nada porque só eu que faço, o diabo vai lá no teu ouvido e diz: é verdade, é só você que trabalha nessa igreja, para de fazer. Ele faz isso com você. Quer outro exemplo? Aquela irmã não vai com a minha cara,
ela não gosta de mim. E o diabo diz: é verdade, você viu que ela até fez uma cara de nojo para você? O diabo está o tempo todo trabalhando aí no seu cangote, no seu ouvido, e te apoiando, especialmente quando você se sente ofendido, magoado ou cheio de razão. Quando você está cheio de razão, você tem alguém que está aí te apoiando o tempo todo. E não é Jesus não, pode ter certeza disso. Porque Jesus vai sempre te levar para a cruz, para se humilhar, para estar aprendendo a ser como Ele, a se humilhar como Ele. O exemplo dele está lá em Filipenses 2, de 5 a 11. É esse o nosso modelo que precisamos seguir. Esses três inimigos estão o tempo todo trabalhando contra nós. Por isso, a vida cristã não é um passeio no parque. Mas então, pastor, como a gente faz diante dessas batalhas diárias? O que fazer? A Bíblia tem a resposta. Jesus, ele sabia perfeitamente que mesmo que sejamos pessoas regeneradas, ele sabia perfeitamente que precisaríamos de revestimento especial. Ele sabia perfeitamente que, embora regenerados, nós precisaríamos nos revestir. Mas nos revestir do quê? Eu quero dizer para você que há 4 tipos de revestimento que o cristão precisa. Pelo menos 4 tipos de revestimento que o cristão precisa. O primeiro revestimento que precisamos é o revestimento do poder do Espírito Santo. Revista-se do poder do Espírito Santo. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele soprou sobre os discípulos, isto é, a nova vida entrou naqueles homens, mas ainda não era suficiente. E Jesus lhes diz: agora, vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais o quê? Sejais o quê? Revestidos do quê? De poder. Precisamos do revestimento do poder do alto. Veja que o Senhor encarregou os seus discípulos e, portanto, nos encarregou de sermos testemunhas da sua morte e da sua ressurreição. Uma testemunha, meus queridos, ela conta os fatos que viu a outras pessoas. Isso é o Evangelho, é contar sobre o Salvador, é contar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição pelo pecador, e essa é a maior boa notícia que se tem. Mas, quando nos propomos a contar aos outros o que Jesus veio fazer e o que Ele fez, é travar uma luta contra o reino das trevas. O reino das trevas que quer manter as pessoas na mais terrível escuridão e ignorância. Quando você se propõe a contar para os outros o que Jesus fez, o que Jesus faz, você está travando uma guerra, uma batalha. O inimigo da nossa alma não quer perder ninguém, você está lutando contra ele diretamente. Por esta razão, Jesus dá uma ordem expressa aos seus discípulos, ordem que se estende a nós também: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para ser testemunha, precisamos do poder do Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou dizer. O nosso testemunho pode ser muito bonito, as nossas palavras podem ser muito eloquentes, mas somente no poder do Espírito Santo o coração das pessoas será quebrantado e transformado, querido irmão. Não adianta você dizer: eu estou falando do que Jesus. Se você falar sem o poder do Espírito Santo, é o mesmo que não falar. Por isso Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão contar tudo a meu respeito, mas vocês vão fazer isso no poder do meu Espírito. Então não saiam de Jerusalém até que vocês estejam revestidos de poder. Os discípulos conviveram com Jesus, foram testemunhas da sua morte e ressurreição, receberam o sopro do novo nascimento. Porém Jesus lhes disse que eles precisavam ainda de algo mais, de um poder especial em suas vidas. E por que você acha que você e eu não precisamos hoje? É claro que precisamos.
Há muito pouco resultado em nossas ações evangelísticas por falta desse poder. O cristão, o discípulo de Jesus precisa ter esse revestimento. Você pode, eu digo aqui para todos nós, podemos aqui fazer qualquer tipo de atividade para atrair pessoas, podemos falar bonito, podemos até contar o que Jesus fez na nossa vida, mas se não fizermos isso, no poder do Espírito Santo, os resultados serão ínfimos. E você vai dizer assim: estou trabalhando tanto e o resultado é tão pouco. Por quê? Porque não é o seu trabalho apenas. Você precisa fazer no poder do Espírito Santo, revestido de poder. Temos uma igreja hoje que não busca esse poder. Pastor, não é verdade? Então venha para a reunião de oração e veja quantos estão aqui orando na terça-feira. Vá lá na sala de oração e veja quantos estão orando lá, buscando esse revestimento de poder. Diga para mim quantas horas você tem orado por dia, buscando esse revestimento de poder. A igreja do Senhor hoje precisa buscar urgentemente esse revestimento. Os resultados virão na medida em que nós entendemos que precisamos estar revestidos desse poder. Esse revestimento é necessário para enfrentarmos o nosso inimigo que segura as almas, que prende a corrente as pessoas. E nós precisamos desse poder para termos uma mensagem que quebra cadeias e que liberta pessoas. A palavra por si só é poderosa, mas a palavra ela também precisa que ela seja pronunciada no poder do Espírito Santo. Então, meu querido irmão, o primeiro revestimento que eu e você precisamos é o revestimento do poder do Espírito Santo. Esse é o primeiro revestimento. Então olhe para o seu irmão e diga para ele: revista-se do poder do Espírito Santo, irmão. Revista-se do poder do Espírito Santo, minha irmã. Revista-se desse poder. Você precisa dele. Nós precisamos dele. Segundo revestimento que precisamos é o revestimento da armadura de Deus. Não vou entrar esta manhã porque você bem sabe esse texto, você conhece-o bem. Não vou entrar nos detalhes da armadura de Deus, mas você precisa revestir-se da armadura de Deus. Então, revista-se da armadura de Deus. Diz o apóstolo São Paulo no capítulo 6, versos 10 a 13, antes dele dar detalhes do que seja a armadura, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Perceba, querido irmão, que o apóstolo Paulo começa dizendo que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, o primeiro revestimento é com o poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo está atrelado agora a esse revestimento da armadura de Deus. O revestir-se da armadura de Deus está atrelado ao revestimento de poder. Por isso Paulo começa dizendo: primeiro se revista do poder do Senhor. Depois de revestido do poder do Senhor, revista-se da armadura de Deus. São coisas distintas. Você se reveste do poder de Deus e depois se reveste da armadura de Deus. Esse poder enche a sua vida e essa armadura te protege externamente. Ela vai te dar a proteção externa que você precisa. O apóstolo começa falando isso exatamente para nós entendermos essa verdade. Há um segundo revestimento necessário atrelado ao primeiro: o revestimento com a armadura de Deus. Se o revestimento de poder nos capacita a testemunhar, o revestimento com a armadura de Deus nos capacita a lutar e a vencer o inimigo. Portanto, a armadura de Deus é para vencermos o inimigo. Veja o que o texto diz a respeito dessa armadura. O que ele vai falar? Primeiro, revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí Paulo vai falar um pouco mais, e aqui embaixo ele vai dizer no final: para que possais o quê? Resistir no dia mau.
E finalmente, para quê? Permanecer inabalável. Essa armadura nos dá essa condição de ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Não há como manter-se firme contra as ciladas sem esse revestimento. Firmeza. É interessante que essa armadura nos fala o tempo todo de firmeza. E aí, o Paulo vai dizer para nós, para resistirdes no dia mau. Ou seja, é também para resistir, para ter firmeza no dia mau. O dia mau chega para todos. Ninguém está isento do dia mau, mas só resiste no dia mau quem está revestido com a armadura de Deus. E ainda ele diz, para permanecer inabalável. A armadura de Deus nos fornece a condição de nos mantermos sempre firmes. Isso significa, que você, aconteça o que acontecer, pode vir sobre a sua vida o que vier, se você estiver revestido com essa armadura, você não se abalará de jeito e maneira. Nada vai te abalar. Ai, pastor, estou abalado por conta disso. Meu irmão, se você estiver revestido com a armadura de Deus, você vai estar firme contra as ciladas do diabo, você vai permanecer firme no dia mau, e você vai permanecer inabalável diante de qualquer circunstância, querido irmão. Nós precisamos entender isso. Isso significa que estar sem armadura é se expor a cair e a sucumbir. Sem armadura você cai e você sucumbe. Por isso precisamos vestir a armadura de Deus. Não vou falar sobre a armadura, porque você sabe bem sobre ela, e pode lê-la em Efésios 6, capítulo 6, versos 10 a 18. Você pode lê-la com bastante detalhe depois e vestir-se dela todos os dias. Eu costumo dizer que não podemos sair de casa sem nos revestirmos todos os dias dessa armadura. Assim como você se levanta e veste a sua roupa para ir para o seu trabalho, levante-se e vista a armadura de Deus, para que você possa ficar firme diante das ciladas que o diabo vai preparar para você naquele dia, para que você possa resistir no dia mau, que ele chega a qualquer momento, e para que você possa permanecer sem cair, inabalável diante do Senhor. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, para não cairmos às ciladas do diabo. É um revestimento que nos livra no dia mau e nos ajuda a permanecermos inabaláveis. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Mas há um terceiro revestimento que precisamos: revista-se da nova natureza. É o texto que lemos em Colossenses 3, está falando exatamente desse vestir-se da nova natureza. O apóstolo vai dizer agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, de 8 a 10. E vos revestistes do novo homem. Do que nós fomos revestidos? Do quê? Do novo homem. O apóstolo Paulo está nos dizendo que quem experimentou o novo nascimento se revestiu do novo homem. Isso significa que não devemos voltar a vestir as roupas da velha natureza. Você não deve querer vestir as roupas da velha natureza. Para o revestimento da nova natureza, é preciso despir-se da velha. Por isso Paulo começa dizendo que você precisa se despir daquilo que é parte da velha natureza, para revestir-se da nova natureza. Não tem como colocar a nova natureza por cima da velha. Precisa se despir da velha para vestir-se e revestir-se da nova natureza. O grande problema, queridos, é que muitos de nós queremos vestir a nova por cima da velha. Queremos vestir a nova por cima da velha. Não dá certo. É preciso primeiro despir-se da velha natureza. E ela é composta por ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentiras. Não há como a ira e a paz estarem no mesmo ambiente.
Não há como a maldade estar no mesmo ambiente que a bondade. Não há como a maledicência estar no mesmo ambiente das palavras gentis e abençoadoras. Não há como palavrões, palavras de linguagem obscena estarem juntos na mesma boca que canta e glorifica a Deus. Não há. Ou você se despe da velha para vestir-se da nova, não dá. Tem gente vestindo a nova por cima da velha, não dá. Por isso continua com a linguagem obscena, linguagem horrível, maledicência. Eu falei aqui que desejos não é só alguns que a gente seleciona. Tem gente que veio lá do mundo, liberto, foi por Jesus e vivia uma vida de fofoca, era um verdadeiro fofoqueiro ou fofoqueira. E Jesus transformou, mas de vez em quando a linguinha fica assim, tremendo para falar fofoca, para maldizer, para falar uma maledicência, para falar mal do outro. Ela chega a tremer de vontade. Ela vê alguma coisa, ela já quer contar para alguém. E se ela não for vestida da nova natureza, ela não consegue aguentar-se. A velha natureza toma conta. Por isso, querido irmão, é preciso despir-se a filosofia esotérica da nova era, de que todo o bem tem um pouquinho de mal, é diabólico. Na vida do cristão tem que haver somente a nova natureza. Não pode ter resquícios da velha natureza. Não guarde as roupas da velha natureza em seu guarda-roupas, para usar quando dá vontade. Não, livre-se dessas roupas da velha natureza. É preciso se despir do velho e se revestir do novo. Somente assim é possível vencer a carne, a velha natureza. Consegue entender isso, irmão? Revista-se da nova natureza. Se há resquício da velha, diz: Senhor, eu preciso me despir. Não há como eu estar vivendo uma nova vida com esse resquício de velho homem, de velha natureza na minha vida. Não quero guardar isso. Tem gente que guarda, como eu disse, no guarda-roupa para usar quando dá vontade, né? Por isso que tem dificuldade de se libertar de alguns vícios, de algumas manias. Eu ainda de vez em quando me decepciono, no sentido, não decepcionar, irmão, nessa vida eu não me decepciono com mais nada, mas eu me decepciono com o tempo de alguns crentes que já estão há tantos anos na igreja e ainda falam umas palavras tão chulas, né? Tem gente que tem uma facilidade para falar do número 2 a toda hora, está aqui na boca dele, parece que aquilo é uma virtude, né? É uma virtude, parece uma virtude. Tem gente que para falar bobagem, qualquer bobagem, tem uma dificuldade de mudar o seu linguajar, de consagrar sua língua e sua boca ao Senhor. Que dificuldade de fazer isso. Que dificuldade. Dispa-se do velho e revista-se do novo, que usa o seu corpo, usa a sua vida para glorificar a Deus o tempo todo. Revista-se da nova natureza. Se você quer vencer o pecado, quer vencer o mundo, quer vencer Satanás, você precisa revestir-se da nova natureza, querido. Isso é muito importante. Revista-se do novo. E ainda há um quarto revestimento que precisamos. Revista-se de virtudes que geram ternura. Verso 12, o apóstolo vai dizer: revesti-vos, pois como eleitos de Deus. Como é que se veste um eleito de Deus? Um eleito de Deus se reveste com ternos afetos de misericórdia. Um eleito de Deus se reveste com ternos afetos de bondade. Um eleito de Deus se reveste com ternos afetos de humildade. Um eleito de Deus se reveste com ternos afetos de mansidão e de longanimidade. O quarto revestimento que precisamos está atrelado ao revestimento com uma nova natureza. Está atrelado ao revestimento com uma nova natureza. É o revestimento para relacionamentos abençoados. Se o revestir-se da armadura de Deus está atrelado ao revestimento de poder, o revestimento de virtudes que geram ternura está atrelado ao revestimento da nova natureza.
Quem se reveste da nova natureza, logo se revestirá das virtudes que geram ternura. Quem se reveste do poder do Espírito Santo, logo se revestirá da armadura de Deus também. Estão atrelados. O quarto revestimento que precisamos é este. É o revestimento para relacionamentos abençoados. Mas pastor, o que isso tem a ver com as batalhas da vida? O que isso tem a ver com as batalhas da vida, meu irmão? Eu pergunto a você, onde se dá os grandes embates? Onde se dá os grandes embates? Onde? Onde se dá os grandes embates? Nos conflitos relacionais, onde a velha natureza trabalha, onde o diabo aproveita brechas, nos relacionamentos. Ah, pastor, a prova disso são os divórcios. Os divórcios são uma prova clara do quanto os relacionamentos são afetados. E é a prova do que eu estou falando aqui. Por essa razão, nós precisamos nos revestir como eleitos de Deus, como santos, como amados. E como é que se revestem os eleitos e os amados de Deus? Com ternura, isto é, com afeto, com carinho. Estes ternos afetos são misericordiosos, são bondosos, são humildes, são mansos e são de longo ânimo. Você acha que pessoas revestidas desses ternos afetos dão brechas para o diabo, para o pecado e para a velha natureza em seus relacionamentos? Não. Não há brecha para quem se reveste desses afetos de ternura. Por isso nós precisamos nos revestir dessas virtudes que geram ternuras, para termos relacionamentos saudáveis e abençoadores, que por sua vez nos darão vitória contra as investidas da velha natureza e do diabo também. Meu querido irmão, minha irmã, se nos revestirmos de ternos afetos, será muito menos a nossa incidência em gerar ira no coração do outro. Porque se você estiver revestido de afetos de ternura, você não vai provocar a ira do outro. Você não vai provocar a ira do seu filho. Você não vai provocar a ira do seu cônjuge. Se você estiver revestido de ternos afetos, que são afetos arrolados aqui pelo apóstolo Paulo. Afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e de um longo ânimo. Por isso, quando nos revestimos de afetos de ternura, nós estamos também, dessa forma, ajudando a combater aquilo que o diabo tenta fazer conosco, nos jogar uns contra os outros. Porque quando há afetos de ternura, onde há misericórdia, você sente a dor do outro, você se coloca no lugar do outro, você é bondoso, você é humilde, você não está com a razão, você abre mão das suas razões, você é manso e você tem um ânimo longo, você não desanima fácil, você tem um longo ânimo. Não dá, de novo vou desistir. Não, você tem um longo ânimo. Por isso precisamos nos revestir de virtudes que geram ternura, que está atrelado ao revestimento da nova natureza. Por isso, queridos irmãos e irmãs, para vencermos as nossas batalhas diárias contra os nossos inimigos, que são o mundo, a carne e o diabo, é preciso que nos revistamos. E há 4 tipos de revestimentos que precisamos. O revestimento do poder do Espírito Santo nos dá ousadia em nosso testemunho, e isso gera frutificação espiritual. E quem é frutífero espiritualmente, meu irmão, é uma pessoa bem resolvida, se sente feliz por poder estar sendo produtivo. É preciso nos revestirmos com a armadura de Deus. O revestimento com a armadura de Deus nos dá a condição de ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, para resistirmos o dia mau e ainda para permanecermos inabaláveis. Precisamos do revestimento que é próprio da nova natureza. Não tem um guarda-roupas onde você guarda as roupas da velha natureza. Se livre de uma vez por todas da velha natureza e se revista inteiramente da nova natureza.
E precisamos do revestimento das virtudes que geram ternura. Quando nos revestimos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, quando nos revestimos de longo ânimo, o inimigo não tem poder de usar os relacionamentos para nos derrotar. Os seus relacionamentos serão abençoados e abençoadores também. Nesta manhã eu